Agora estaremos falando sobre os pronomes possessivos, que em conjunto com os substantivos possessivos, aquele apóstrofe S ao final da palavra, de fato criam bastante confusão em nossas mentes, mas eu somente gostaria de dizer que na prática é um processo simples e, portanto, nós estaremos aqui abrangendo exatamente ele de uma maneira simples, ok? Então, vamos lá. Um pronome é uma palavra que substitui um substantivo em uma frase, tornando o sujeito em uma pessoa ou coisa e evitando assim repetições. Então, a primeira coisa que nós precisamos de compreender quando falamos de pronomes possessivos, como yours, mine, his, hers, é, na realidade, a essência disso tudo, que é o que é um pronome. Um pronome nada mais é do que uma expressão que você utiliza no lugar de outra para evitar a repetição desta outra palavra. Então, eu poderia falar assim: Caio is tall and Caio is intelligent, por exemplo. Então você tem Caio e Caio sendo repetido duas vezes na mesma sentença. Agora, devido a essa repetição de Caio na sentença, essa coisa fica um pouco redundante. Portanto, podemos utilizar o pronome he, pois estamos tendo o sujeito masculino e, portanto, precisamos de utilizar um pronome masculino também. Então, teríamos Caio is tall and he is intelligent, com o he substituindo o segundo Caio da sentença, fazendo assim a frase como um todo ter menos repetição da palavra Caio. Este é o objetivo, então, de qualquer pronome: evitar repetições. E, portanto, trazendo para o contexto que temos aqui, que são os pronomes possessivos, temos a utilização de um pronome possessivo para evitarmos repetições quando estamos expressando a ideia de posse. Então, quando estamos falando de coisas que são possuídas por pessoas ou por outras coisas, nós, na realidade, temos a possibilidade de utilizar o pronome possessivo ou os pronomes possessivos para a remoção de repetições desnecessárias nessas sentenças. Então, vamos ver aqui. Os pronomes possessivos são pronomes que demonstram propriedade, posse. Então, você tem essa sentença: This car is mine. Mine é o pronome possessivo a ser utilizado com o sujeito I, não é? Temos o sujeito I, o objeto my e o pronome possessivo mine. Com essa sentença isolada, ainda as coisas eu entendo que não estão assim tão claras, mas daqui a pouco vão ficar. Os pronomes possessivos são usados em vez de um adjetivo possessivo ou substantivo. Então, antes de irmos para sentenças mais práticas, vejamos aqui. Você tem com o sujeito I a utilização do pronome possessivo mine, com o sujeito you, o pronome possessivo yours, com o sujeito he, o pronome possessivo his, com o sujeito she, o pronome possessivo hers, com o sujeito it, o pronome possessivo its, e perceba que não é its com apóstrofo, é sem apóstrofo, porque its com apóstrofo nada mais é do que a junção de it is, a forma, portanto, ali concatenada do sujeito it com o verbo to be is, expressando, portanto, uma outra ideia. Então, temos aqui a não utilização de apóstrofo. We, ours, they, theirs. Tudo bem? Com isso dito, isso significa que quando queremos remover, por exemplo, numa sentença que expressa a ideia de repetição, ou melhor, que expressa a ideia de posse, queremos então remover de uma sentença que expressa a ideia de posse a repetição de um elemento ali feminino, nós usamos o hers. De um elemento coletivo como we, nós usamos o ours. E assim por diante. Então, vamos ver aqui de uma forma mais explícita. Observe que não há apóstrofo em pronomes possessivos terminados em S. Então vejamos aqui. I don't remember buying these jeans. I think that they are yours. Então, temos aqui duas coisas sendo mostradas. A primeira é, não temos o apóstrofo S sendo utilizado, pois aqui não estamos falando de pronomes, ou melhor, de substantivos possessivos. Estamos falando de pronomes possessivos, tudo bem? E uma outra coisa que é importante é compreendermos aqui que nessa sentença temos um motivo, ou um exemplo do motivo pelo qual usamos pronomes possessivos em primeiro lugar. Veja,
I don't remember buying these jeans. Então, eu já mencionei que eu estou me referindo a estes jeans. E aí, portanto, eu quero continuar a sentença dizendo, eu acho que eles são os seus jeans. Para não haver a necessidade de repetirmos jeans na sentença duas vezes, você tem simplesmente o pronome possessivo yours sendo utilizado e, através dele, estamos comunicando duas coisas. Primeiro, estamos comunicando que estamos nos referindo a jeans e estamos nos referindo a você e a posse sua desses jeans. Então, se não tivéssemos os pronomes possessivos nessa sentença, o que teríamos? I don't remember buying these jeans. I think that they are your jeans. Veja que então temos jeans na mesma sentença. Agora, para removermos o jeans, simplesmente dizemos I don't remember buying these jeans. Então já sabemos que estamos falando de jeans. I think that they are yours. Então, com somente a adição do S ao final de your, sem nenhum apóstrofo, estamos nos referindo aqui a jeans. E, mais precisamente, seus. Tudo bem? Então, uma tradução em português teríamos eu não me lembro de comprar esses jeans e eu acho que eles são seus. Não é? Perfeito. Seus, aqui também no português é um pronome possessivo, sendo utilizado para se referir a jeans. Então, não existe uma diferença real entre português e inglês aqui. Os pronomes possessivos funcionam por conta própria. Eles não são usados com outro substantivo. Então vejamos. This is her cat, adjetivo possessivo mais substantivo. That cat is hers. Temos aí um pronome possessivo somente. Não, então, existe a necessidade de termos um adjetivo como her, para depois nos referirmos ao elemento que estamos aqui indicando posse, que no caso é cat. Simplesmente podemos utilizar o hers e a pessoa automaticamente já assume que estamos nos referindo a cat. Da mesma forma que naquela sentença passada, tínhamos o yours, automaticamente e sozinho, individualmente, já nos permitindo compreender que estávamos nos referindo a jeans. Ok? Continuando, podemos usar pronomes possessivos depois de of. Então, isto é algo menos frequente, mas também existente. Jake is one of my friends. Jake is a friend of mine. Então, isso é muito frequente, não tão frequente naturalmente quanto a utilização dos pronomes possessivos de uma forma ali mais pura, mas ainda assim é sim existente. Então, Jake is one of my friends. Temos então aqui o adjetivo possessivo my com o substantivo friends. E aí você tem Jake is a friend of mine, ou seja, o Jake é um amigo meu. Friend of mine. Temos aqui o substantivo friend, of, seguido do pronome possessivo mine. Tudo bem? Os pronomes possessivos simplificam as construções que mostram posse de um substantivo. É aquela coisa, o único objetivo de termos esses pronomes possessivos sendo utilizados em primeiro lugar é termos a sentença com menos repetição de palavras, a sentença acontecendo de uma forma e sendo expressada de uma forma mais sucinta. Por consequência, vejamos aqui, sem a utilização de um pronome possessivo. This is your room and that is our room. Ou seja, este é o seu quarto e aquele é o nosso quarto. Com a utilização de pronomes possessivos, temos a possibilidade aqui de falarmos This is your room and that is ours. Não é? O ours já primeiramente indica que estamos falando de our, ou seja, nosso, e nos permite também inferirmos que estamos nos referindo novamente a room, a posse do quarto. E aí, a tradução seria, este é o seu quarto e aquele é o nosso. Tudo bem? Perfeito. Tendo isso em vista, temos aqui os pronomes possessivos sendo devidamente verificados. Tudo bem? Eu compreendo que realmente eles podem ser um pouco complexos a priori, mas com essa explicação eu espero que eles tenham ficado mais claros. E saiba, o objetivo deles é o mesmo de qualquer outro pronome. Evitar repetição e tornar as sentenças mais simples e sucintas. Tudo bem? Obrigado.